Fala trader, seja muito bem-vindo. Você está em mais um episódio do nosso podcast, o Trendline Podcast. Você está no lugar certo se você quer ter novas ideias para sua vida no mercado. Eu sou Márcio Santos, trader e analista CNPI, e vou conduzir esse bate-papo aqui com você, que é algo diferente que a gente procura fazer, diferente dos vídeos tradicionais que a gente faz. Aqui realmente é um bate-papo um pouco mais aprofundado, muito bom para você ouvir aí com mais tempo. Talvez você não esteja nos ouvindo através do YouTube, e sim em alguma das plataformas de podcast que a gente também distribui nosso conteúdo. Então, quero agradecer bastante a sua audiência aqui. Espero que a gente possa contribuir realmente para a sua formação como day trader no mercado. A gente aborda muitos assuntos voltados para quem está iniciando no mercado ou para quem já está aí há algum tempo batendo cabeça e tendo dificuldade em diversos aspectos do day trade, que a gente sabe que é algo extremamente desafiador. E é por isso que a gente traz hoje um assunto que é vital para quem quer ter sucesso no mercado. Nós vamos falar sobre disciplina no day trade, algumas formas práticas de você procurar atingir esse objetivo primordial se você quer realmente ter uma carreira de sucesso dentro do day trade, no longo prazo inclusive. É claro que a gente sabe que sem disciplina você não atinge nada em nenhum campo da sua vida profissional ou pessoal, mas diferente dos outros campos que a gente conhece, no mercado a falta de disciplina te atinge de uma forma muito mais direta. Por quê? Porque ela tem um custo pecuniário, né? O mercado ele debita diretamente da sua conta quando você não atua de forma disciplinada. Isso não quer dizer, é claro, que é improvável que você vá perder dinheiro. Não, se você está no day trade, você sabe que perder dinheiro faz parte desde que esteja dentro de um contexto. Um cálculo que a gente sabe e estabelece as probabilidades de você perder um percentual daquilo que você colocou no mercado, na sua conta de day trade, a sua conta de operação, o seu capital de giro, mas sabendo, é claro, que mesmo dentro dessas probabilidades você terá muito mais chance de sair vencedor. Então nosso objetivo aí como day trader é você sempre obter mais vitórias do que derrota. Quando você obtém essas vitórias, o objetivo é você obter valores maiores do que quando você perde. Então tudo isso são assuntos que nós vamos abordar. Dentro desse contexto nós vamos falar aí sobre o plano de trading. Nós vamos utilizar a temática do plano de trading para facilitar a criação de um arcabouço que vai permitir que você, de forma prática, consiga estabelecer regras que te protejam do mercado e de si mesmo. Então acho que a primeira grande pergunta que você deve se fazer, e é uma das perguntas que eu vejo faltar muito com o aprofundamento devido na sua resposta, é por que afinal de contas os traders quebram. A grande verdade é que as estatísticas do mercado são cruéis com os day traders, né? Se você for fazer uma rápida pesquisa pelo Google, você verá que mais de 90% a 95% dos day traders tendem a quebrar muito rapidamente no mercado, e existem alguns motivos muito grandes para isso. Eu acredito que um dos motivos é a facilidade de você colocar dinheiro no mercado e rapidamente começar a operar de forma muito parecida como se fosse um jogo, né? E a gente sabe que quando a gente fala em termos de Brasil, mas não se engane, né? Isso também acontece no mundo inteiro. As pessoas têm um apetite muito grande por jogo, e olhar o mercado como um jogo é extremamente perigoso, porque existe a questão do dinheiro, né? E quando você lida com dinheiro, a maioria das pessoas lida de forma extremamente emocional com o dinheiro no mercado. E a balança das emoções o tempo inteiro está te afligindo, né? Quando você ganha, você fica eufórico. Quando você perde, você se deprime, e muitas vezes você cria sentimentos que são extremamente negativos e te levam à derrota total, como por exemplo o desejo de se vingar do mercado, ou achar que o mercado realmente está de olho na sua posição, no seu dinheiro, e está operando contra você. Isso é muito comum, todo mundo passa por isso quando está iniciando no mercado. Mas isso nada mais é do que uma resposta emocional que você tem em relação ao que está acontecendo no contexto que você está vivenciando dentro do mercado, porque obviamente você é um grão de areia dentro de um mercado que movimenta
trilhões de dólares todos os dias. Bom, e o primeiro fator, né, além desse ali que eu listei para você, o primeiro grande fator que eu quero trazer para você é a ganância. O trader, ele não entende que, primeiro, não está no jogo, segundo, ele precisa ter um controle do tempo que ele passa em exposição ao mercado. Tá? Não existe isso de você, se você ficar 1 hora no mercado, você vai ganhar X, se você ficar 2 horas, você vai ganhar 2X. Na verdade, quanto mais tempo você se expõe ao mercado, mais tempo você se expõe ao risco, é mais fácil você deixar tudo o que você ganhou de volta na mesa. Muita gente deixa e, além de deixar, coloca mais dinheiro. As estatísticas mostram pra gente que entre o primeiro depósito que o trader faz e o momento em que a maioria deles desiste do mercado, ele faz 7 depósitos e quebra a sua conta em todas as vezes até que ele realmente desiste, porque ele simplesmente está sendo movido pela ganância, né? Então, o objetivo final dele, claro que a gente quer ganhar dinheiro no mercado, mas se você está movido por esse pensamento de que vai ficar rico rapidamente, que o mercado é uma fonte de renda, uma fonte de renda fixa, né? Que o tempo inteiro você vai sacar de forma regular dele, isso não procede. Então, você ser ganancioso no mercado é um erro fatal que os traders cometem. E esse é o tipo de erro que você leva muito tempo para você identificar, né? Muita gente precisa, inclusive, fazer uma análise psicológica de si mesmo, fazer terapia e tudo mais, para você poder encontrar um caminho no mercado que te realmente estabeleça um equilíbrio para que você saiba lidar com o dinheiro. Muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de uma ajuda mais profissional para atingir esse patamar, mas o plano de trading, ele te ajuda a, pelo menos, ter um caminho, né? A gente vai estabelecer algumas regras aqui para que você tenha um caminho que, se você conseguir seguir, né, ficar dentro desses limites que a gente vai colocar, você tem grande chance de passar essa primeira fase difícil do day trading, em que você tem todos esses problemas associados e acaba quebrando muito rapidamente, e chega ao ponto em que você tem mais experiência e você vai conseguir digerir melhor os seus sentimentos em relação ao mercado, e aí sim realmente começar a prosperar no day trade. Bom, como a gente está falando de estabelecer regras, né, já digo para você que a falta de disciplina em seguir as regras que você mesmo estabelece está no âmago da destruição da sua conta de trade, né? É muito normal a gente ver as pessoas do mercado estabelecerem regras maravilhosas, né? Mas na prática elas não seguem suas próprias regras, porque não tem ninguém ali para controlar a sua tomada de decisão. Muitas vezes você evita tomar uma decisão ruim no seu trabalho, porque você pode ser penalizado pelo seu chefe, por exemplo, né? Ou porque é contra as regras da sua empresa. Mas no mercado você decide ultrapassar todos os limites. Você decide que pode, dessa vez, desrespeitar as regras que você estabeleceu. Lembrando que quando a gente pensa nessas regras, né? Quando a gente pensa no que fazer durante o seu processo operacional no day trade, você pensa de cabeça fria, você está pensando antes de tudo acontecer, exatamente porque se você fosse determinar isso no calor das operações, o seu psicológico não permitiria que você estabelecesse regras lógicas e claras para que você pudesse se proteger, como eu falei, do mercado e de si mesmo. Então essas regras são pensadas antes, exatamente para que você, na hora em que a coisa está acontecendo, você simplesmente siga um passo a passo. E isso, falando assim, parece muito fácil, né? Às vezes você que ainda não começou efetivamente no mercado, acredita que você não teria problemas para você começar a seguir essas regras e se manter dentro delas. Mas quando você abre o gráfico e você começa a se colocar naquele ritmo, né, da subida e descida dos candles ali, e você começa a ver tanto ganhar dinheiro quanto perder dinheiro ao vivo, né, imediatamente na sua conta, é muito mais latente a decisão, né, a vontade de burlar essas regras que você determinou quando estava ainda de cabeça fria. Então a falta de disciplina está no âmago, né, no cerne de toda a questão do day trader, porque
se em qualquer outra coisa da vida você precisa ter uma certa disciplina para você obter sucesso, no day trade isso daí é a base na qual todo o restante se sustenta. Então, sem isso, você pode esquecer, você não vai conseguir produzir realmente o seu melhor dentro do mercado e não tem futuro para você dentro do day trade. Um outro ponto que eu acho que afeta demais os traders é que eles não entendem os números que estão associados à sua profissão, né? O que ele tem que fazer no seu dia a dia. Ele simplesmente abre um gráfico e começa a abrir ordens aleatórias e acha que está tudo certo, mas não está. É a facilidade de você realmente iniciar no mercado, abrir uma conta, colocar dinheiro e começar a operar, comprar e vender de forma alavancada. Não, você precisa sim entender de números, você tem que entender das probabilidades, setups operacionais, isso aí a gente entra já na parte técnica, né? Mas você tem que entender quais são as taxas que estão relacionadas à sua atividade, como você está melhorando ou você não está evoluindo em relação a elas, né? Tipo, quanto você ganha por trade, né, em média nas operações, quanto você perde em média nas operações, sua taxa de acerto, o que realmente você está fazendo no mercado que dá mais resultado, então você precisa medir. Se você não medir, você não tem como corrigir. Então é importante você aprender como é que você lida com essas estatísticas, com essas probabilidades e com os seus números para que você consiga evoluir no mercado e no day trade. E como eu citei, né, ali um pouco mais atrás, e aqui a gente chega nesse ponto, que é a falta de capacitação técnica. O day trade, ele precisa ser encarado como uma profissão, mesmo que seja algo que você não faça de forma integral. Tá? A maioria das pessoas, na verdade, vai fazer com que o day trade seja uma renda extra, né? E você vai continuar com a atividade que você já desempenha. Se você, obviamente, é um adulto e você já tem uma profissão, você está começando day trade, você não precisa abandonar tudo que você faz e se dedicar ao day trade. Por quê? Você não vai ficar tantas horas assim na frente de um computador. Você vai ficar entre 1 e 2 horas no máximo. Eu, particularmente, não fico mais do que 1 hora na frente de um gráfico. E se você acredita que vai produzir mais ficando mais tempo, não vai. A nossa mente, ela não foi preparada para esse nível de atenção contínua. Né? Então, você tem que ficar extremamente focado no gráfico 1 hora seguida. Isso desgasta pra caramba o seu cérebro. Então, imagina ficar 2, 3, 4, às vezes gente quer ficar 6 horas. E você vai ver muitas vezes o grande resultado que você obteve no dia foi em 15, 20, às vezes meia hora que você realmente focou dentro do mercado. Muitas vezes você vai ver que você vai devolver tudo se você ficar mais tempo do que aquilo ali. Você não vai conseguir obter mais sucesso porque fica mais tempo no mercado. E isso tudo parte de você estabelecer uma técnica que seja apurada, uma técnica que tenha a ver com a sua personalidade e realmente seja uma técnica boa, uma técnica fácil de você aplicar no mercado, uma técnica que seja inteligente e adaptativa, porque os mercados eles não são os mesmos, né, todos os dias, né? Nem os ativos. Né? Os ativos têm comportamentos que variam conforme diversos fatores. Né? Podem ser decisões que estão acontecendo no dia, podem ser notícias, pode ser algo inerente à empresa que está vinculada àquele ativo, por exemplo, se for uma ação de tecnologia. Né? Existem momentos em que o mercado se comporta de forma muito coesa, né? Se um setor vai para um lado, todo o restante vai também. E existem as questões macroeconômicas, né? As questões que envolvem todos os países, enfim, não é simples de você... Se você for tentar aprender todo o contexto em que as coisas acontecem, isso é muito difícil, né? Então a gente recomenda, é claro, que você aprenda, realmente estude uma das diversas possibilidades que existem de técnicas para você atuar no mercado e ver aquela que mais tem a ver com a sua personalidade. A gente aqui pratica o Price Action. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, mais no final desse bate-papo, a gente vai te dar umas dicas de como você pode encontrar mais a respeito disso dentro do nosso contexto aqui e do universo que a gente tem no The Momentum Trade. E para você que quer ficar mais atento a respeito do que acontece no mercado, peço para que você se conecte conosco nas nossas diferentes redes sociais. Não deixe de fazer parte aqui do nosso canal The Momentum Trading, ligar o sininho, é claro, e também nos seguir no TikTok e no Instagram, que são as redes que a gente mais usa para divulgar aí os bastidores do que a gente faz no mercado, nosso dia a dia,
de day trading e outras coisas bem bacanas, tá certo? Então nos siga lá, que é bem importante, aqui no canal também, porque a sua audiência é fundamental para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade. E aqui no canal você também pode se tornar um membro e ter acesso às nossas séries operacionais que a gente grava ao vivo e edita e deixa salvo para você aprender ainda mais sobre day trade, tá? Então é muito legal, use aqui o botão seja membro e saiba mais como isso funciona. E agora que você já entende esse contexto inicial, eu quero te falar sobre o que é, afinal de contas, o plano de trading. Algo que você vai utilizar a sua vida toda. Inicialmente você vai estabelecer essas regras de forma muito mais fixas, né? Mas é importante você entender de início nem somente o que o plano é, mas o que ele não é. E o plano de trading, ele não é algo escrito na pedra, tá? Ele não é como se fossem os 10 mandamentos que são imutáveis. Não, o plano de trading é algo adaptável, é algo evolutivo e ele vai acompanhar o seu desenvolvimento dentro do mercado. O principal aspecto do plano de trade são as regras de proteção, mas ele não simplesmente fixa nisso, tá? Ele vai ter outras coisas e na verdade assim, não existe uma fórmula certinha de como você tem que produzir o seu plano de trade. Mas basicamente o que você tem que colocar no papel, né? O que você tem que escrever? Você tem que escrever quais ativos você opera, quando você opera, o tempo que você vai se dedicar ao mercado, o tipo de setups, né, operacionais que você vai utilizar pode ser diferente. Com o tempo você vai entendendo o que funciona melhor num ativo ou no outro. Tem ativos que são mais de tendência, tem ativos que são mais de reversões, né, eles ficam mais de lado, então você tem um jeito diferente de operar. Nem tudo vai funcionar igual para todos os ativos, né? Então é preciso você estabelecer essas regras para você depois ter facilidade, né? Se eu vou operar, por exemplo, um euro-dólar, eu vou operar com determinados setups, num determinado horário. Por exemplo, se você for escolher o horário de mau movimento, você vai ter que operar de madrugada, né? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, quando o mercado de Londres, o mercado europeu está aberto. Se você quer operar o Nasdaq, é mais recomendável você operar no horário comercial brasileiro, que é quando a Bolsa de Nova York está aberta, inclusive junto com a nossa Bolsa. E assim vai. Existem ativos que são melhores de você operar à noite, né? São os ativos que estão ligados ao mercado asiático. E aí a gente vai para outros itens, né? Qual é o tamanho de posição que você vai usar para você atuar dentro desses ativos? Qual é o risco que você vai correr por operação? Qual é o risco que você vai correr por dia dentro do mercado? Ou seja, o seu risco total. E aqui é que é a parte mais importante para mim. É quando você determina, porque é o seguinte, se você for pensar na vitória, no resultado final do que você quer fazer, que é o que? Ganhar dinheiro. Bom, a verdade é que quando você ganha dinheiro, você está no melhor dos mundos. Você não tem nada a justificar, você só tem a comemorar. O problema está quando você perde dinheiro. É aí que mora o perigo. E é exatamente esse é o ponto em que você tem que se dedicar com maior intensidade para seguir as regras. Regras, por exemplo, como a que eu tenho. Você vai ter um risco máximo por operação. Então, eu recomendo que você não pule esse risco máximo por operação, que você se prenda a ele. E você tem um risco máximo por dia. Então, se você atingiu, digamos que seja lá 10%, por exemplo, se você atingiu essa perda máxima, fecha o seu computador, desliga tudo e vai embora. Por quê? Porque talvez não seja o momento certo, a hora que você escolheu para se dedicar não é o melhor do mercado. Às vezes o mercado está esperando uma informação que só vai sair no fim do dia, ele fica ruim o dia inteiro. Você talvez não esteja emocionalmente condicionado para aquele momento, embora eu sempre diga, né, que quando você vai para o mercado você tem que desligar todas as outras distrações e focar realmente naquilo que você está fazendo. Se você está doente, se você brigou, se você tem algum problema emocional, não descarregue, não traga isso para dentro do mercado, porque você vai acabar descarregando isso e isso vai trazer consequências severas. Uma regra que eu gosto bastante é aquela em que se você tiver 3 operações de perdas seguidas, acabou. Não importa nem se você atingiu ou não a sua perda máxima do dia, tá? Mas 3 operações seguidas faz com que você interrompa a sua atuação no mercado. Então assim, eu volto a repetir para você. Isso é fundamental. Você manter o seu controle emocional através das regras que você cria para
você se proteger, tá? Isso daí, se você seguir isso de forma consistente, por mais que você queira continuar no mercado, por mais que você queira recuperar o que você perdeu, você tem que entender que aquela perda faz parte do negócio. Às vezes você está num dia ruim e aquilo dali está precificado. O que importa é que você sobreviva para que num momento melhor, num dia melhor, você vai recuperar aquilo que você perdeu. Não foque num dia. Um dia, uma operação, não define quem você será como trader o resto da sua vida. O que importa é o resultado no médio e no longo prazo. Tá? Comece a fazer análises operacionais do seu mês. Né? A cada 20 operações, por exemplo, você pode realmente estabelecer as regras de que analisar quais setups funcionaram, como eu estou lidando com os números que eu falei para você que você tem que conhecer, que você tem que saber quais são os seus números. Então, tudo isso daí é fundamental. Se você não tiver esse arcabouço disciplinar, você tem pouca chance de ter sucesso no mercado. Então é preciso estabelecer esse tipo de coisa. E se essa informação até agora foi bacana e importante para você, eu peço que você curta esse vídeo e, é claro, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar também dessa informação preciosa. É vital que quem está começando no day trade tenha acesso a informações de qualidade, coisa que a gente não tinha lá atrás quando eu comecei, lá em 2005, e que para você agora é muito fácil, né? Basta você entrar na internet. Hoje a gente tem diferentes influenciadores dentro do mercado e você vai escolher aquelas pessoas que realmente trazem mais conteúdo e trazem um crescimento realmente para você genuíno. A gente está aqui para isso, para te ajudar a se desenvolver. Nessa terceira e última parte do nosso bate-papo, eu quero focar com você em algo que pode ser até engraçado, mas eu quero focar com você em punições educativas. Eu peço que você crie essas punições educativas para você seguir. Por que a gente fala em punições educativas? Se você faz algo errado no seu trabalho, você obviamente vai ser punido por outra pessoa. Mas se você faz algo errado no day trade, você vai ser punido pelo mercado. Agora, a gente tem que estabelecer o que é erro, porque você foi indisciplinado, e o que são coisas do mercado. Quando você perde dinheiro dentro do seu plano de trade, quando você fez as coisas corretamente, quando você usou um setup correto, e mesmo assim não deu certo, tá tudo bem. Isso faz parte do mercado, você não tem que se punir por causa disso, porque está dentro do plano. O problema é exatamente quando acontece de você não obedecer às regras que você mesmo criou, quando você utiliza um risco maior do que aquele, quando você continua no mercado, mesmo depois de você ter atingido sua perda máxima, depois de você ter atingido a quantidade de trades consecutivos perdedores que você se comprometeu em parar. Quando você fica mais tempo do que deveria, né? Eu, por exemplo, fico no máximo 1 hora. Eu não vou ficar mais do que isso no mercado. Porque se você não achou uma boa oportunidade nessa 1 hora, pode ter certeza, o mercado às vezes não está no momento bom. E nesse momento, a sua capacidade de entender o mercado com um foco total começou a reduzir bastante, porque o nosso cérebro não foi feito para isso. Essa que é a grande realidade, tá certo? Então é o seguinte, crie punições educativas para você. Punições, por exemplo, podem ser pecuniárias também. Poxa, eu perdi acima do que eu deveria fazer, eu posso tirar uma parte, eu posso criar um valor, por exemplo, eu vou pegar $50 que seja e colocar num outro fundo para fazer alguma coisa, para fazer uma doação, para fazer alguma coisa positiva, né? Você tem que se punir por aquilo, entende? Porque você é o chefe de si mesmo. Então você tem que criar alguma coisa que faça com que vá doer também no seu bolso, de certa forma, mas você vai aprender com aquilo também. E ao mesmo tempo que você aprende, você está fazendo alguma coisa positiva. Então sempre tem alguém precisando de ajuda, sempre tem alguma instituição precisando de ajuda, e isso vai te ajudar a se disciplinar pra caramba quando você cria essas punições positivas. Não adianta nada você criar punições que não agregam, né, para você. Então, eu não recomendo que você simplesmente faça algo sem um propósito. Eu acho que tudo que a gente faz, inclusive ir para o mercado, tem um propósito. Você pode até dizer que o seu propósito é simplesmente ganhar dinheiro, mas se você for pensar bem, na verdade, existe alguma coisa a mais por trás disso aí, né? Uma renda extra, sucesso pessoal, uma realização. Você quer ter mais tempo para você ficar com sua família, ou você quer criar condições de você ter viagem, um carro melhor para você atender
a sua família, você quer ter uma casa maior, enfim, existem diferentes formas de você encarar o mercado como objetivo secundário, não apenas o mercado pelo mercado, mas sim um propósito maior que está por trás disso tudo e que vai fazer com que você permaneça, que vai fazer com que você queira continuar no mercado. Agora, é claro, em determinado momento do seu período de aprendizagem, talvez você chegue à conclusão que você não serve para o day trade. E assim, não se sinta mal por isso, tá? O day trade, o mercado, na verdade, ele está aí para todo mundo, mas nem todo mundo é feito para o mercado, ou não necessariamente você tem que atuar no mercado como day trader, né? Existem outras formas de você atuar. Você pode ser um investidor de médio ou longo prazo, você pode optar, por exemplo, estar no mercado internacional comprando ações de empresas. Nós temos aí as maiores empresas do mundo à sua disposição no mercado internacional, Apple, Google, Nvidia e por aí vai. Você pode atuar no Forex como um investidor de médio e longo prazo, colocando o seu dinheiro para render em relação às moedas fortes, né? Você pode operar na direção das tendências do euro-dólar e dos outros pares de moedas que a gente tem, com extrema liquidez no mercado gigantesco como o Forex. Inclusive, eu deixo uma dica para você, né? Se você tem interesse em atuar mais como um investidor no mercado de Forex, no médio prazo, ali como um swing trader, como a gente costuma falar, te convido para você conhecer o nosso novo projeto, que é o ftmresearch.com, que é a casa de análise para Forex que estamos trazendo para o Brasil. Eu, Márcio Santos, sou o analista-chefe dessa casa e a gente procura trazer conteúdo para pessoas que estão entrando no mercado e querem ter essa pegada mais de investidor, tá certo? Então, acessa lá, coloca seu e-mail, você vai começar a receber nosso conteúdo e nossas análises a respeito do mercado. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse nosso novo projeto. Agora, se você está aí batendo cabeça no day trade e quer ter um pontapé inicial que tire você do zero e coloque você num caminho lógico, lucrativo, consistente, eu também tenho uma outra dica para você, que é um projeto que eu abracei. E ele é apenas o primeiro de uma série de projetos que eu vou desenvolver, mas que eu gosto pra caramba, que eu chamo de Desafio Reversões Lucrativas. Eu acredito que você vai poder se beneficiar pra caramba desse conteúdo. Ele é um conteúdo voltado basicamente para iniciantes, mas para pessoas que já estão também há um tempo no mercado e estão meio perdidas ainda, não conseguiram se encontrar e estão buscando um caminho. O Desafio Reversões Lucrativas tem o objetivo de tirar você do zero e te levar à consistência, ao pontapé inicial que você vai ter, essa consistência que você procura, com foco nas reversões de mercado. Existe toda uma lógica por trás disso, uma motivação para você aprender. É simples, é rápido, é muito fácil de você implementar. E é claro, você pode testar sem correr qualquer tipo de risco, né? Você pode abrir sua conta demonstrativa, colocar em prática o que eu vou te ensinar ali. E se tudo estiver funcionando, se tudo correr bem, aí sim você vai começar. E se der certo e você começou da forma correta, você vai querer continuar dentro do day trade, dentro do mercado. E aí você pode migrar para soluções mais completas, em que você vai aprender mais a respeito do mercado. Outros desafios virão e a gente vai trazer para você toda essa caminhada que a gente já percorreu de forma rápida, simples e direta. Então, trader, por hoje é isso. Esse foi o nosso bate-papo. Aqui você está no Trendline Podcast, onde eu busco trazer novas ideias para a sua vida no mercado. Então, eu quero que você agora coloque em prática. Crie o seu plano de trade, deixe aqui nos comentários, mande para a gente suas perguntas, que com certeza nós lemos tudo e teremos o maior prazer de responder. E a gente quer ver você colocando na prática essas dicas. E é isso, eu te vejo então no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.